Boa noite para você que está aqui no templo, boa noite para você que nos acompanha pela internet. Nós queremos, nessa noite, meditarmos na Palavra de Deus, mas antes de fazê-lo, eu queria apenas fazer uma nota introdutória. Nós estamos vivendo uma sociedade onde as datas cristãs estão sendo profundamente corrompidas pelo apelo de mercado, por essa contaminação do comércio, e muitas vezes nós somos levados a rodão por essa massa de informações. Por exemplo, dia 25 de dezembro é o dia do Natal. Muito bem. Mês de março ou mês de abril tem uma outra data, calendário cristão, muito importante, é a Páscoa. E hoje? Hoje é o Pentecoste. Hoje é o dia do Pentecoste. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 14. Nós vamos meditar exatamente quando da chegada do Espírito de Deus na festa do Pentecoste. Eu queria que você estivesse atento. Essa é uma data importantíssima do calendário cristão. Domingo anterior, ou dias atrás, nós tivemos aí o tempo da ascensão de Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, e agora, 50 dias depois, nós temos o Pentecoste. Por isso que é Pentecoste, depois de 50 dias da Páscoa. E eu quero ler. Você acompanha na sua Bíblia, a minha versão é a NVI, é um pouquinho diferente da sua, mas você acompanha na sua Bíblia. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, estejam atentos às minhas palavras. Senhor, nós estamos atentos à tua voz nessa noite. Queremos, ó Deus, nesse instante, te suplicar a tua misericórdia e que o teu Espírito, ó Deus, ilumine a compreensão de cada um de nós para a exposição daquilo que nessa noite, Senhor, estaremos celebrando, Pai. Nós te suplicamos isso. Abençoa o teu povo na compreensão da tua palavra, acolhe a nossa adoração e seja servido a edificar o teu povo para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Este texto que acabamos de ler é de fundamental importância para entendermos a responsabilidade e o desafio e a tarefa que Deus legou ao seu povo, que Deus legou à sua igreja. Após a morte de Jesus, após Jesus ter sido sepultado, os discípulos estavam atemorizados, temerosos, assustados, com todas aquelas situações, pela maneira violenta, brutal, ensandecida
pela qual o Senhor foi executado, e esta realidade trouxe aos corações daqueles discípulos a perda de uma perspectiva do sonho do reino de Deus. Eles estavam encalacrados dentro das casas, assustados, amedrontados, sem coragem de saírem afora. Esta era a realidade da igreja nos dias seguintes à morte de Jesus. A ressurreição de Jesus trouxe de volta o entusiasmo, a alegria, o encanto que estes haviam deletado de seus corações quando da perda do sonho do reino de Deus com a morte de Jesus. E a perda foi tão significativa que 2 dos discípulos que desciam o caminho de Emaús tiveram a companhia de Jesus, e Jesus perguntava a eles, e eles diziam a respeito de que esperavam ser ele aquele que redimiria a Israel, mas já era o 3º dia e nada até então havia acontecido. Porém o Senhor, depois de ressurreto, traz de volta o ânimo, a alegria àqueles corações. O Senhor estaria depois sendo assunto aos céus, erguido aos céus, seria arrebatado aos céus, levado à ascensão do Senhor, e a igreja não deveria e nem poderia ficar sozinha em meio a todo este mundo perdido, a todo este turbilhão de influências que até hoje nós vivemos. Jesus então reenfatiza a chegada do Espírito Santo para aparelhar, para orientar e para acompanhar a sua igreja, corpo vivo de Cristo. Aliás, a vinda do Espírito Santo de Deus era uma promessa antiga, não era uma questão do Novo Testamento, mas era uma questão que apontava para o Antigo Testamento, descrita e pré-anunciada pelo profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 a 32. Na profecia de Joel, lê-se o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ah, queridos, a igreja sem o Espírito Santo, ela não é nada. Ela não passa de um amontoado de homens e mulheres amedrontados, com as ameaças judias no tempo antigo, e um amontoado de pessoas assustadas com a proporção da tragédia que se abatera sobre Jesus. A igreja sem o Espírito Santo é uma flor desprovida de seiva, de água, de vida, de verdor. É um corpo sem a presença do hálito de Deus. É descrita pelo profeta Ezequiel como um vale de ossos secos. É descrita pelo profeta Abacuque como um campo de ruína e desolação. É descrito pelo profeta Isaías como um deserto que mata e silencia a todos os que por ele passam. A igreja sem o Espírito de Deus, ela não é nada. Mas, queridos, é o Espírito concedido pelo Pai e enviado pelo Filho, é o Espírito que concede vida à igreja, que dinamiza os dons espirituais de maneira corporativa no corpo, que traz intrepidez na pregação do Evangelho, que faz a expansão do reino de Deus se tornar algo irresistível, por mais que seja diversa situação. Todavia, meu querido, passados cerca de 2000 anos, desde que o Espírito de Deus veio sobre a igreja no tempo da festa de Pentecoste, texto que nós lemos isso nessa noite, as pessoas ainda continuam envoltas em grandes confusões mentais, teológicas, institucionais sobre a vinda do Espírito de Deus, o derramar, a chegada, o ministério do Espírito Santo do Senhor. Infelizmente, a chegada do Espírito Santo, que deveria ser motivo de encorajamento, de união, de fortalecimento da igreja de Cristo, tem se tornado o eixo principal de discórdias monumentais, de rixas organizacionais, de traumas existenciais e eclesiais por todos os lados da cristandade.
parte deste rolo cerebral teológico que alguns estão envolvidos passa inequivocamente por um imenso desconhecimento bíblico da ação, da função e do mover do Espírito Santo de Deus. A pergunta que se faz é: se o Espírito Santo veio no Pentecoste, seria então porque antes daquela data ele não tinha vindo? Seria porque ele só passou a fazer parte da história da redenção a partir de então? Billy Graham, em seu livro O Espírito Santo, traz uma abordagem bastante simples e clara sobre esse assunto. Se examinarmos as Escrituras, veremos que o Espírito Santo já estava presente desde a criação como parte da trindade criativa. Em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, você tem ali a presença da trindade, o Pai, o Verbo, por intermédio de quem todas as coisas são feitas, e a presença do Espírito. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Todavia, ainda que Deus seja o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, como diz a palavra do Senhor, o seu modo de agir, de atuar nos diferentes tempos e épocas nas quais a humanidade está inserida, também é uma maneira de agir diferente. Vejamos como isso se dá inicialmente na realidade do Espírito Santo. Da criação até o nascimento de Jesus em Belém, aquele período que é compreendido na palavra de Deus como sendo o Antigo Testamento, o Velho Testamento, nós podemos sintetizar, simplificar a ação do Espírito de Deus através de uma preposição: sobre. O Espírito de Deus atuava na vida do povo sobre. Alguns textos dão para a gente essa clara evidência. Lá mesmo no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Primeira citação do Espírito de Deus já traz para a gente a percepção dessa preposição. Verso de número 25 do capítulo 11 de Números. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Isaías, capítulo de número 61, nós temos uma outra passagem curiosa que fala sobre isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão de luto uma coroa de alegria ao invés de cinzas, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, pela sua glória. Veja, o primeiro momento da ação do Espírito no Antigo Testamento é marcado pela preposição sobre. Diversos textos. O Espírito de Deus veio sobre Sansão, veio sobre Saul. Saul chegou até a profetizar, mas era uma ação intermitente. Vinha sobre e num outro momento se afastava. No período que vai de Belém, do nascimento de Jesus, até o Pentecostes, a ação do Espírito de Deus não é mais sobre, mas é com. Uma outra preposição que traz para a gente a percepção da ação do Espírito de Deus no meio do povo de Deus é com. Com quem? Com Cristo. Ele é o Deus Emanuel. Jesus é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Então a ação do Espírito Santo de Belém até Pentecoste não é mais sobre a pomba. O Espírito veio como pomba sobre o Senhor e daquele momento passou a estar com o Senhor nos anos de ministério até o tempo de Pentecoste, até a festa de Pentecoste. Veio vindicar, veio chancelar com Cristo o seu ministério divinal.
Do Pentecoste para frente, a ação do Espírito não é mais sobre e também não é mais com, porque Jesus foi assunto aos céus. E se foi assunto aos céus e o Espírito do Senhor estava com ele, havia necessidade deste Espírito ser enviado sobre a sua igreja. A sua igreja. Então a atuação do Espírito Santo do Pentecoste até o final dos tempos é sintetizada com uma outra preposição, em. O Espírito de Deus está em nós. Veio sobre, com e agora está em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós? E depois lá em Efésios capítulo 1, Paulo diz assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa que está em vós, o qual é penhor da vossa herança, o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto posto, eu gostaria de voltar para o texto que nós lemos nessa noite. O texto que nós lemos nessa hora nos fala da inauguração deste tempo, o tempo da chegada do Espírito, e é um tempo único. Não necessita que isso aconteça segunda, terceira, quarta, quinta vez. No livro de Atos você tem a manifestação do Espírito vindo em Jerusalém, na festa de Pentecoste, e depois você tem mais algumas duas outras situações aonde aponta a percepção daquela síntese do livro de Atos, que era o evangelho que sairia de Jerusalém e que chegaria ao fim do mundo, ao fim das localidades. Aquele texto de Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos tem este índice, e parte deste índice mostra a chegada do Espírito, que não se repetiria mais na história da igreja. Assim sendo, John Stott afirma sobre o evento de Atos capítulo 2, algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, ele fala a respeito do som, o som como de um vento. O texto lá que nós acabamos de ler no capítulo 2 diz que naquele dia do Pentecoste, chegado o dia do Pentecoste, veio um vento, um som como de um vento. E John Stott define isso dizendo que isso aí era símbolo do poder. Vento ninguém consegue controlar. Por mais técnica que haja, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. É símbolo de poder, de liberdade. Depois, a visão do fogo, as línguas que desciam como fogo. A visão do fogo é o simbolismo da pureza, da purificação, de algo puro que estava iniciando na história da igreja. E por fim, o falar em outras línguas. John Stott sintetiza isso dizendo que era o símbolo da universalidade do Evangelho, ou seja, naquele momento da inauguração de um novo tempo, o Evangelho estava sendo anunciado para todos os povos. Este fenômeno, na verdade, são adjacências circunstanciais da chegada do Espírito. Muitas vezes nós nos perdemos contemplando as coisas secundárias e perdemos, por exemplo, as coisas essenciais. Este texto nos ensina muito sobre o Pentecoste como o tempo da chegada do Espírito sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Cristo. Então, Pentecoste é o tempo da chegada do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Eu queria extrair daí 3 lições bastante importantes para a nossa reflexão. Primeiro, a presença do Espírito, a chegada do Espírito, deveria ser para o povo de Deus um tempo de festa. Deveria ser para o povo de Deus um tempo
de festa. O texto bíblico nos diz que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no tempo do Pentecoste. O Pentecoste foi absorvido pela cultura cristã, mas tinha um outro significado para os judeus. Para os judeus, o período do Pentecoste era uma das muitas festas que este povo celebrava diante do Senhor. O povo judeu era um povo festivo, gostava de festas, festas as mais diversas. Algumas a gente está citando aí, por exemplo, a festa da Páscoa, a festa também das primícias, a festa do Pentecostes. No livro de Esther você tem a inserção de uma outra festa, que é a festa do Purim. Era um povo que gostava de festas. Uma destas festas era chamada a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes fazia parte de uma sucessão de festas do povo judaico, e entre as mais importantes, por exemplo, a Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito e como Deus promovera a libertação. O povo parava e para até hoje para celebrar a Páscoa, passagem, libertação. A festa das primícias era uma das festas que celebrava a colheita dos primeiros frutos, como o nome diz, as primícias. Assim que os primeiros frutos começavam a ser colhidos, eles então se reuniam e faziam uma grande festa e ofereciam as primícias a Deus. E o Pentecoste, a festa do Pentecostes, vinha 50 dias depois da Páscoa, e que era para o judeu a festa da colheita, quando os campos produziam em larga escala, e os frutos recolhidos apresentados diante de Deus como gratidão pela fartura e pelo suprimento. Todas estas festas ganharam significação posterior dentro da igreja cristã com o ministério de Cristo Jesus. A Páscoa, porque foi na Páscoa que Jesus morreu e foi encravado na cruz e tira o pecado do mundo e liberta o homem da escravidão do pecado. As primícias, porque Jesus ressuscitou de entre os mortos e se tornou as primícias dos que dormem. E o Pentecoste, porque a semeadura da terra com a semente do evangelho do reino germinaria e a colheita iniciaria quando o Espírito de Deus se derramasse sobre a igreja. O Pentecostes, então, não passava de uma festa, era uma festa encharcada de grande alegria. As pessoas se ajuntavam para celebrar a fartura, a abundância, os recursos sobejos, a colheita. Não era um tempo de tristeza, não era um tempo de abatimento, não era um tempo de perplexidade, era um tempo de felicidade única. A presença do Espírito na vida do povo de Deus, a chegada do Espírito Santo entre os discípulos, teria essa marca. Chega no Pentecoste, chega no tempo da festa, era marcado por uma festa. Teria essa marca de celebração, de alegria, de felicidade agradecida pelos feitos, pelas bênçãos, pela intervenção de Deus, pelo cuidado de Deus. Me perdoem os mais carrancudos de plantão, mas o evangelho de ofício fúnebre não tem nada. Aliás, apenas nos remete à morte vicária de Jesus e para por aí. Mas é preciso lembrar que o evangelho não para na cruz. A cruz está vazia, porque o evangelho não parou na cruz. Depois da cruz tem a ressurreição. Depois da ressurreição tem a chegada do Espírito, e depois da chegada do Espírito tem a colheita com fartura da obra do povo de Deus. Jesus é ressurreto, o Espírito é derramado, e isso jamais pode ser visto com cara carrancuda de algumas instituições religiosas que extirpam a alegria, como se a alegria fosse semeadura do capeta no corpo de Cristo. Aliás, quando a gente fala de alegria, nós temos que remeter às palavras do apóstolo Paulo. Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, é fruto do Espírito, é a presença do Espírito, é a inundação do Espírito, é tempo de festa, é tempo de alegria. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 126 nos convidava, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Salmo 116 termina:
Tu me farás ver os caminhos de vida, e na tua presença, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Pentecoste, meu querido irmão, é um tempo onde o Espírito Santo celebra a festa no meio do povo de Deus. É tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de nós celebrarmos este momento com grande entusiasmo. Mas uma segunda questão que esse texto nos apresenta. A presença do Espírito promoveria um tempo de unidade no corpo. A chegada do Espírito no dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste, não era apenas a celebração de uma festa marcada pela presença de Deus, pela alegria que vem dos céus, mas também a presença do Espírito promoveria um tempo de unidade no corpo. O texto bíblico, nos versos 1, 3 e 4, apresenta as seguintes expressões: todos, cada um, e novamente todos. Eles estavam no mesmo lugar, todos receberam o mesmo Espírito, e cada um deles foi visitado e saiu ministrando a sua proclamação. A chegada do Espírito Santo sobre a igreja é marcada pela unidade, pelo menos na palavra de Deus. Não há Pentecoste, não há vida no Espírito sem unidade. Toda a igreja foi dinamizada com o poder dos céus. Todos foram tomados, dos mais velhos aos mais novos, das mulheres aos homens. Não é apenas para um grupinho de privilegiados e espiritualizados dentro da comunidade. Não é para os pastores apenas, nem para a liderança, é para todo o povo de Deus. A palavra de Deus diz lá em Efésios que quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito. O apóstolo Paulo, ainda em Efésios, diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo, que já está em nós, e não nos enchermos e embriagarmos com vinho, no qual há dissolução. Paulo, escrevendo aos Efésios, continua falando a respeito da unidade que esse Espírito ministra. Ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade que é do Espírito, no vínculo da paz, porque nesse Espírito há um só corpo, fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, é uma ideia estranha as Escrituras Sagradas pensarmos que quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ela se divide. É uma ideia esquisita se pensar que quando pessoas ficam cheias do Espírito Santo de Deus, elas se tornam sectárias, facciosas, promotoras de rachas, de rupturas no corpo do Senhor. Na palavra de Deus, ainda em Atos dos Apóstolos, a igreja que exalava espiritualidade, a igreja que estava debaixo da unção do Espírito de Deus, a Bíblia diz que esta igreja vivia da seguinte maneira: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor em cada alma. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Unidade. Uma igreja altamente trabalhada pela unidade. Somente o Espírito Santo promove a unidade, a paz, a vida do povo de Deus. Unidade não é resultado de marketing, nem de campanha publicitária humana. Unidade é a amálgama do coração que só o Espírito de Deus pode criar. Lá em Atos a gente ainda lê sobre esta igreja, da multidão dos que creram.
era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A última lição que esse texto nos apresenta é que a presença do Espírito Santo de Deus dinamiza a missão na proclamação do Evangelho. O texto bíblico nos diz que após serem tomados do Espírito de Deus, estes homens e mulheres que antes estavam intimidados, amedrontados, encalacrados, assombrados, com toda a adversidade, com toda a perseguição, com toda a problemática da morte do Senhor, eles agora saem com ousadia, com coragem, com intrepidez, para pregarem a salvação, para anunciar ao mundo a Cristo Jesus. Atos nos diz que mesmo em face às ameaças do Sinédrio, eles não se calam. Pedro, que covardemente negou o senhorio de Cristo diante de uma escrava, nos momentos da crucificação do Senhor, agora é levado perante o Sinédrio e diz: eu não posso deixar de falar das coisas que vi e que ouvi. Que mudança houve, significativa, portentosa, é a mudança da presença do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Não há como cumprir a missão sem uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. A igreja, quando é tomada pelo Espírito, ela investe em missões, ela faz missões, ela sai para evangelizar, para pregar, para anunciar, para cuidar dos necessitados. Ela tem a percepção de missão de uma forma holística e não apenas parcial. O problema é que o Espírito Santo não convive com o pecado. Como a própria palavra, como a própria expressão diz, o Espírito, ele é santo e o pecado é imundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Há igrejas, há crentes, há pastores que desejam muito envolverem-se em missões, mas estão com a vida toda enlameada, com toda sorte de iniquidade, estão cobertos de transgressões. Antes do Espírito usar a sua vida em missões, ele vai limpá-la de toda sujeira. Ele vai limpá-la de toda sujeira, para que a passagem da graça, do amor, da mensagem do Senhor alcance pessoas. Tem que trabalhar o coração da igreja na santidade e na vida de temor e piedade ao Senhor. Eu quero finalizar a nossa reflexão lembrando o seguinte: o que é que você desejaria se você tem apenas um filho? Apenas um filho. Deus lhe deu na história apenas um filho. Você já se tornou idoso, idosa. O que é que você desejaria para o seu filho? Certamente um futuro de sucesso, uma profissão bem destacada, que ele seja feliz. Ok. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Veja o desejo do coração de Deus. Quando a igreja ficou cheia de Deus, ela partiu incontinente, sem medo, a fazer missões. Vidas foram usadas de maneira significativa e poderosa para proclamarem o reino e a salvação. Mas isso só após a vinda do Espírito. E nós estamos aqui nessa noite, exatamente numa data do calendário cristão, onde comemoramos o dia do Pentecoste, o dia da chegada do Espírito, o Deus que está em nós, o Deus que nos acompanha até o final da jornada, um Deus que celebra em nós a festa da salvação, um Deus que, dentro da percepção da sua presença, nos usa para a sua missão, mas também um Deus cuja presença promove a unidade no meio do corpo de Cristo. Por isso, eu queria te convidar nessa hora para um tempo de oração. O Espírito que foi derramado está entre nós. Nós não necessitamos pedir que o Espírito venha de novo, porque ele já veio e ele não voltou, diz a palavra. Ele está na terra, ele está no meio do seu povo. Todavia, nem sempre nós temos
vivenciado o mesmo fervor, a mesma intensidade, o mesmo vigor cristão que a igreja dos nossos primórdios. A igreja que foi visitada por este Espírito nos seus primeiros dias e que saiu pregando o Evangelho, difundindo a mensagem, vivendo em unidade, cuidando uns dos outros, mas celebrando com alegria a festa da salvação a cada dia. Quero convidá-lo nesse momento a curvar a sua fronte. Às vezes você está aqui nessa noite, mas o seu coração, a festa já acabou há muito tempo. O pecado está reinando, a iniquidade tem campeado, você tem vivido dias de profunda tristeza e amargura, fruto do Espírito, cuja uma das virtudes é a alegria, passa bem longe. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse tempo do Pentecoste é tempo de festa na vida do povo de Deus. É tempo da alegria que o Espírito, de maneira indizível, ministra no coração de cada um de nós. Mas é tempo também de unidade, é tempo de perdoar o irmão, é tempo de se humilhar, é tempo de se abraçar, de se converter uns aos outros, de caminharmos em unidade, em proximidade, em amor. Mas é tempo também de missões, de anunciar ao mundo a grandiosidade do poder e da salvação de Deus. Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa hora para te adorar. E nos lembramos, ó Deus, do calendário histórico de que nesse dia nós celebramos o dia do Pentecostes. Muitas vezes os nossos olhos ficam presos, atentos, apenas, ó Deus, às contingências passageiras, como, ó Deus, determinadas expressões temporais que aconteceram naqueles dias. E nós perdemos muitas vezes a percepção da profundidade do que de fato simbolizava a chegada do teu Espírito, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, e que a acompanharia até os dias finais. Nós não estamos órfãos, como disse Jesus. Ele nos concedeu o Espírito para a tutela, para nos conduzir, para nos edificar e nos ensinar toda a verdade. Por isso, nessa noite, quando nos lembramos desse tempo, quando nos lembramos, ó Deus, desta ocasião, que haja inundação do nosso coração, da festa que vem segundo os céus, a festa que vem da alegria, ó Deus, da ministração do Teu Espírito, da unidade que nos aproxima do irmão e que derruba barreiras, que derruba muros de separação, mas também da responsabilidade de fazermos missões, aonde quer que seja, mas que anunciemos a vitória de Cristo e da sua igreja. É a nossa oração, em nome do Senhor, nessa noite. Amém. Cristo foi assunto aos céus, enviou-nos o seu Espírito, mas prometeu voltar. Esse ínterim entre a sua ascensão aos céus e a expectativa da sua volta, somos presididos pelo Espírito Santo, conforme a mensagem que ouvimos nesta noite. Mas auguramos a parousia do Senhor. E o hino 297, que vamos encerrar o nosso culto, é um hino marcial, por intermédio do qual nós marchamos confiantemente para a expectativa da volta do Senhor, supridos pelo seu Espírito. Vamos cantá-lo ficando em pé. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que o poder, a consolação e a companhia benfazeja do Espírito Santo derramado no dia de Pentecoste, seja sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Se o Pentecostes é dia de festa, a festa continua no pavilhão Reverendo Oswaldo. Vamos tomar um lanchinho lá, vamos nos abraçar na paz de Cristo. Boa semana a todos.